Oi, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai ter o nosso Petracutia sobre profilaxia química de tromboembolismo venoso. Começar pela apresentação do Francisco. Obrigada, Francisco. Boa tarde, gente. A gente vai começar, então, com esse artigo do New England de 96, e chama uma comparação entre heparina de baixa dose com heparina de baixo peso molecular com profilaxia contra tromboembolismo num trauma grave. Eu sou Francisco, R1 da medicina intensiva. O que eles sabiam já na época é que o tromboembolismo era uma complicação presente e ameaçadora à vida. Tem um estudo de 61 desse CIVIT que achou 65% de tromboembolismo em autópsias, depois um de 94 que identificou 201 em 350 das venografias. E outros fatores de risco aí, idade, cirurgia, transfusão, fratura de fermentivo. Mais ou menos na época, o que eles tinham de ciência era muito pouco, assim, existia dúvida sobre efetividade e segurança. Um consenso de 95 fala que deveria ser usado, mas assim, um grau C, e tem um trial de 94 que ele comparou o compressor com a heparina com placebo e ele não conseguiu identificar diferença. Então, o que a gente tem nesse estudo de 96 são pacientes vítimas de um trauma grave, eu coloquei como major trauma e entra qualquer coisa, facada, acidente de carro, outras coisas. Um uso de enoxa, nessa dose de 30 de 12 em 12, um controle com heparina não fracionado 5.000 de 12 em 12, identificar uma TVP, não era TVP clínica, era TVP numa venografia ao final aí dos 14 dias que era o período do estudo. Ele coloca aí, eu até coloquei aqui embaixo, ambos como intervenção, mas pelo que a gente leu, no que dá para entender, o que já tinha evidência razoável era heparina e eles queriam testar a enoxa derivado de estudos de ortopedia, tá? Foi feito nesse hospital Sunnybrook aí no Canadá, um recrutamento entre 92 e 94, e eles excluíam pacientes que tinham esse ISS menor que 9, ou seja, não era um trauma tão grave, uma sobrevida muito pequena ou alta, muito breve, sangramento do sistema nervoso central, sangramento sem controle depois de 36 horas, e entre outras coisas. Era um estudo randomizado duplo cego, e os pacientes eram também estratificados pela presença ou ausência de fratura em membros inferiores, que era o local que eles iam procurar aí se tinha realmente tromboembolismo. O protocolo, eles faziam a primeira dose em até 36 horas do trauma, faziam um tratamento de 12 em 12 horas por 14 dias, não suspendiam em caso de cirurgia, exceto se fosse feita uma fixação de coluna, e faziam a venografia entre o D10 e o D14, ou se o paciente fosse de alta antes disso, no momento da alta, né? Se eles tivessem uma suspeita clínica de TVP, eles encaminhavam o paciente para um Doppler, se o Doppler positivo, aí já fazia a venografia. Se não, eles consideravam que não tinha TVP e mantinham o segmento regular do paciente. Se tinha uma suspeita de TEP, aí eles faziam uma cintilografia VQ, e aí no caso de alteração eles confirmavam, o normal estava descartável, e o que eles consideravam aqui, perdão, só uma roubadinha aqui, se tivesse duvidosa, eles faziam outros exames para complementar, no caso poderia ser um angiotoma, por exemplo. Bom, os desfechos, eles como desfecho primário queriam ver o TEV comprovado, e aí comparar qual que tinha sido a incidência entre os grupos, e eles graduavam por esse score de Marder aí, que avaliava a extensão e basicamente o tamanho, assim, do trombo, se eles conseguissem ver isso. Desfechos de segurança era um sangramento maior, e aí eles consideravam um sangramento maior, um sangramento evidente, que caísse 2 pontos de HB, precisasse de 2 ou mais concentrados de transfusão, que fosse intracraniano, retroperitoneal, ou que precisasse de uma intervenção cirúrgica. As estatísticas eram teste quadrado ou teste exato de Fischer, no caso de proporções, T nas variáveis contínuas, e a análise primária comparou o trombolismo nos dois grupos, e também avaliadas aí, estratificadas para lesões específicas. Cálculo amostral, eles consideravam que já teria uma redução de 45% no uso de heparina, que seria um adicional de 50% com o uso da enox. Calcularam aí que precisariam de mais ou menos 250 pacientes para atingir um poder de 80% com um alfa de 0,05. Então, no final, a gente teve 1.076 pacientes avaliados, 698 foram excluídos, a maioria por sangramento sistema nervoso central e altas breves, 344 acabaram randomizados, e no final a gente teve 265, superando aí até o N que eles tinham programado no cálculo amostral. Tá?
Então, essa é a tabela 1. A gente vê que são grupos basicamente bem parecidos e representativos até de uma realidade nossa, assim, em que a gente tem uma grande quantidade de trauma automobilístico, seja moto ou carro, e grande quantidade de fraturas aí de membros inferiores. E os nossos motoqueiros aí do dia a dia. A comparação, a gente teve menos tromboses de todos os sítios no grupo da enoxaparina e também menos nas que eles chamaram de proximais aqui. Estratificando com fraturas de perna, também teve menos no grupo de enoxa e menos no grupo sem fratura, também no grupo de enoxa. Aqui a gente mostra a redução. Então, eles consideravam que se não tinha profilaxia, tinha ali 54%, mais ou menos, de todas, que com heparina de baixa dose 44%, com enoxa 31%, e uma redução daqui para cá de aproximadamente 30% que conseguiu. E aqui são os eventos adversos. Eles tiveram 6 sangramentos, dentro de 265 pacientes, uma quantidade bastante pequena, em que só 2 precisaram de ir para cirurgia. Alguns tiveram doses descontinuadas, né, só 2, mas assim, muito pequeno, mais com um grupo de enoxa, para ser bem sincero, mas muito pequena necessidade de novas intervenções ou, enfim, grandes eventos aí. A gente sabia já que o paciente de trauma tinha grande risco, isso ficou evidente ainda nos outros estudos e nesse. E a enoxa tinha uma sugestão de que tinha maior redução, que foi comprovada nessa avaliação. Pelos eventos que a gente viu, tem segurança, nessa época conseguiu-se constatar isso, e acabou ficando com a melhor escolha fazer a enoxaparina, com início até 36 horas do evento, que não é uma prática nossa, às vezes a gente tem até um início mais tardio, e sem necessidade de suspensão para procedimento cirúrgico. Chamar o Guilherme para apresentar o Medenox. Eu sou o Guilherme, RM aqui da Medicina Intensiva, vou apresentar o Medenox Trial, lá de 1999. Foi um estudo que comparou enoxaparina com placebo na prevenção de eventos tromboembólicos venosos em pacientes clínicos hospitalizados. Lá em 99 não tinha muitos estudos ainda ou incidências sobre esses eventos tromboembólicos nos pacientes clínicos internados, né? Tanto pela heterogeneidade dos pacientes, quanto pelos multiplicadores de risco para TVT ou TEP. No entanto, em pós-AVC, AM ou cirúrgico, já estava bem definida essa importância da profilaxia. Então, foram feitas 2 perguntas no projeto para serem respondidas, né? Qual a incidência de eventos tromboembólicos em pacientes clínicos hospitalizados e qual o método mais eficaz e mais seguro para a realização dessa tromboprofilaxia? Aqui sobre o desenho do estudo, foi um registro multicêntrico prospectivo, duplo cego, realizado em 60 centros hospitalares, em 9 países, com um N de 1.102 pacientes, no período de dezembro de 96 até julho de 98. Os critérios de inclusão foram idade maior de 40 anos, permanência de no mínimo 6 dias no hospital, não estar imobilizado por mais de 3 dias e apresentaram uma IC, NH3 ou 4, ou sem ventilação mecânica ou infecção sem choque séptico, ou disfunção reumatológica aguda, ou episódio de doença inflamatória intersticial associado a pelo menos um fator de risco para a TVT. No estudo, os fatores de risco para o tromboembolismo foram idade maior que 75 anos, câncer, TDT prévia, obesidade, CNMC maior que 30 em homens, ou 28,6 em mulheres, varizes em uso de terapia hormonal, insuficiência cardíaca crônica e insuficiência respiratória crônica. Os critérios de inclusão foram diversos, alguns, por exemplo, AVC ou cirurgia de grande porte nos últimos 3 meses, trombofilia conhecida, creatinina maior que 1,7, entubado, HIV positivo, pressão não controlada, úlcera hepaticativa, alterações laboratoriais de coagulação, etc. A intervenção, então, foi feita com enoxaparina subcutânea 20 mg uma vez ao dia, no outro grupo, enoxaparina 40 mg, comparado com placebo. O tratamento teve duração prevista entre 6 e 14 dias durante a hospitalização, tendo início 24 horas após a randomização.
Os desfechos. O primário foi a incidência de eventos trombembólicos entre o primeiro e o 14º dia de tratamento, e os secundários foi a incidência desses eventos entre o primeiro e o 110º dia após o início. E também a avaliação de eventos adversos, como morte, eventos hemorrágicos e alterações laboratoriais. Aqui são os pacientes que foram inclusos e excluídos do estudo. 886 pacientes foram avaliados para o desfecho primário e 798 para o desfecho secundário. Dá para atenção também que em 1.073 pacientes receberam pelo menos uma dose da droga. Na avaliação dos eventos trombembólicos, a TVP, a primeira opção era a flebografia de membros inferiores, se tivessem disponível, ia para o ultrassom. Para o TEP, foi avaliado de tanto angio-TC, como o estudo VQ, a terografia ou, em último caso, a autópsia. Para os eventos hemorrágicos, tem a hemorragia maior, que era um sangramento evidente, mas necessidade de transfusão, diminuição de 2 pontos de HB, ou sangramento retroperitoneal, intracraniano fatal. A minor era tudo que não era a major, basicamente, e a trombostemia, que eram alterações laboratoriais, aqueles menores que 1.000, queda de 30% em relação ao basal. Sobre a análise estatística, era a análise por intenção de tratar, desfecho primário, método de O'Brien, Fleming e Monferroni. A sobrevida é Kaplan-Meier, risco ativo T-Student e Fischer, e o tamanho da amostra estimado em 852 pacientes, com um poder de 90%, um alfa de 0,05, assumindo uma incidência de 15% de eventos trombóticos no placebo e 6% no de enox. Aqui estão as características básicas dos pacientes. Não teve diferença significativa em nenhum dos 3 grupos estudados. Dá para atenção de que a grande maioria dos pacientes dos grupos tinham pelo menos 2 fatores de risco para TVP ou TEP. Aqui já entrando os resultados sobre a incidência dos eventos, né? Percebe-se que no grupo de 40 mg de enoxaparina houve diferença significativa e redução desses eventos, e no de 20 mg de placebo foram estatisticamente iguais, tanto no desfecho primário quanto no desfecho secundário. Aqui é o resultado ativo da enoxa 20 mg e de 40 mg em relação ao placebo. Percebe-se que há efeito protetor em relação a esses eventos trombembólicos no grupo de 40 mg de enoxaparina e no de 20 mg é igual ao placebo, estatisticamente falando. Sobre a incidência de eventos adversos, não houve diferença significativa em nenhum dos eventos estudados em relação a todos os grupos. Interessante mostrar que até houve mais morte no grupo placebo e trombostemia também, e a hemorragia um pouco maior no de 40 mg em números absolutos. Vendo a curva de sobrevida, que não era muito objetivo do grupo, né, estudar a mortalidade, percebe-se que no grupo de 40 mg houve uma redução do risco de morte em torno de 2,5% ao longo dos 100 dias. Já entrando na discussão, a eficácia foi confirmada comparando a utilização de 40 mg de enoxaparina com placebo, sem aumentar o risco de sangramento. Na dose de 20 mg, a enoxaparina teve eficácia semelhante à do placebo e, portanto, inferior à dose de 40 mg, e não houve diferença negativa na incidência de eventos adversos entre os grupos. A maioria dos pacientes não estavam internados na UTI. O estudo demonstrou o risco de eventos trombembólicos mesmo após a alta hospitalar. Tem a necessidade ainda, né, de mais estudos para avaliar a segurança e eficácia de um tratamento mais prolongado, sem ser usado no grupo. Então, concluindo, né, sobre essa profilaxia, os pacientes clínicos devem receber a mesma preocupação que os pacientes cirúrgicos que foram estudados anteriormente. Obrigada, Guilherme. Vou chamar a Camila para apresentar o Purveio. Como é que faz para montar? Depois desses estudos deles, assim, ficou claro que precisa de profilaxia de TVP. O estudo já é um estudo mais novo, é o Purveio, é um estudo de 2007. E avalia a diferença, a eficácia e a segurança da enoxa versus a heparina no contexto de pacientes
Teste, testando. Pessoal, voltou o som? Vocês podem responder aqui no chat? Parece que sim. Beleza, obrigada. Tá, então eu vou começar de novo aqui a parte de desfecho. Então, de desfecho, eles avaliaram duas coisas. Eles avaliaram eficácia e segurança. De eficácia, eles avaliaram um desfecho primário e secundário. O desfecho primário é um desfecho composto. Um desfecho que avaliava a presença de TVP assintomática, sintomática, TEP, sintomático ou fatal. Então, assim, tá no mesmo pacote de desfecho primário de eficácia, tanto uma TVP assintomática quanto um óbito. E eles avaliaram o desfecho secundário em 30, 60 e 90 dias, várias coisas, assim, um novo AVC, uma piora de NIH, avaliaram o ranking dos pacientes, dentre outras coisas. E desfecho de segurança, eles avaliaram também primário e secundário. O desfecho primário, eles avaliaram ocorrência de hemorragia intracraniana sintomática, hemorragia extracraniana importante, e também colocou nesse pacote de desfecho de segurança primário mortalidade por todas as causas em até 48 horas. O que eles consideravam hemorragia extracraniana importante? Se tivesse queda de mais de 3 pontos de HB, transfusão de mais de 2 concentrados de hemácia, se fosse sangramento ocular, se fosse sangramento de retroperitônio, e se necessitasse de abordagem cirúrgica. Aí o que não incluía nisso era sangramento menor. Uma epistaxe mais de 5 minutos que necessitasse de intervenção. Um sangramento com queda de menos de 3 pontos de HB. Uma equimose, trombocitopenia. Isso entrava em desfecho de segurança menor. Aqui é o baseline do estudo, assim, os dois grupos. A maior parte dos pacientes tinham um NIH menor do que 14 nos dois grupos. Eu não achei nenhuma diferença muito significativa, assim, entre os dois grupos. A maioria dos pacientes eram homens, pacientes com um NIH mais baixo, e não achei muita diferença. E a maioria dos pacientes usavam AS, aquele combinho da AS atômico. De desfecho, aí aqui agora os resultados, assim. O grupo de heparina, enoxa versus heparina. O grupo de enoxa trombosou menos. Aí trombosou às custas de quê? De TEP, que é esse PE aqui, não teve diferença significativamente estatística. E de tromboses sintomáticas, de TVP sintomática, também não teve diferença significativa. Então, a enoxa trombosa menos às custas de TVPs assintomáticas. Então, isso que a gente pode tirar inicialmente, assim, de que trombosa menos, mas assintomático. Então, eram avaliados de rotina, assim. E aí, quem eram os pacientes que trombosavam mais? Eram os pacientes que eram mais graves, os pacientes que tinham um NIH maior ou igual a 14, tanto no grupo da heparina quanto no grupo da enoxa. Eles trombosavam mais dentro do próprio grupo, assim. Os pacientes mais graves trombosavam mais. Aí eles fizeram uma análise diferenciando, assim, tudo que eles podiam avaliar de característica do paciente. AVC prévio, diabetes, idade. O que não favoreceu a enoxa foi uma idade maior que 75 anos, pacientes muito obesos, talvez por dificuldade de ajuste de dose, talvez, pacientes diabéticos. E aí, assim, em relação à segurança agora, o desfecho. Sangramento maior extracraniano, a enoxa sangrou um pouquinho mais, mas sem diferença significativa. E aí, hemorragia clinicamente significativa também não teve relevância, assim. E aí eles foram avaliar, no desfecho de segurança, quem eram os pacientes que sangravam mais. Não surpreendentemente, os pacientes com NIH maior sangravam mais, tanto dentro do próprio grupo de enoxa versus heparina, né? Dentro do próprio grupo, os pacientes que tinham NIH maior sangravam mais. Talvez porque eles fossem mais graves mesmo. E eles foram avaliar em relação ao desfecho de mortalidade, assim. Não teve diferença entre os grupos na curva de sobrevivência, e como já era esperado, os pacientes mais graves trombosam mais, sangram mais e morrem mais. Então, o que eu tirei, pelo menos, de consideração, assim, que a heparina, a enoxa, nesse estudo, ela traz uma redução de evento trombótico, mas as custas de TVP assintomático, o que era pesquisado de rotina TVP nesses pacientes. Então, assim, se a gente não faz essa pesquisa, então, muito provavelmente a gente nem ia ver essas TVPs assintomáticas,
A inox aumenta talvez um pouquinho o sangramento extracraniano, mas a maior parte deles era gastrointestinal sem repercussão de mortalidade sem significância clínica. Não teve diferença de mortalidade entre as duas. E a inox duas considerações de que é uma facilidade fisiológica melhor, que é uma vez ao dia, se for o paciente uma vez. Só que aí tem a questão da função renal, o paciente muito obeso e ajuste de dose em relação a isso. Mas só queria deixar aqui, não trouxe muita diferença clínica se você não pesquisar de rotina e TVP nesses pacientes. Chamar o Douglas para apresentar o próximo trabalho. O estudo que eu vou apresentar para vocês aqui vai ser um estudo um pouco menor do que os... Um pouco não, bem menor. O estudo que eu vou apresentar para vocês aqui agora é um estudo bem menor do que os prévios, mas um perfil de pacientes um pouco diferente dos que foram apresentados, que são doentes críticos. Então, aqui foi um estudo exclusivamente de pacientes críticos e cirúrgicos submetidos à cirurgia de grande porte. Uma comparação de enoxaparina versus heparina não fracionada. De evidências prévias, até o que a gente já discutiu, os primeiros estudos de profilaxia com heparina não fracionada, ela parece que previne TVP com pacientes cirúrgicos. A enoxa veio depois, e lógico em relação à heparina não fracionada, né? E talvez a enoxa pode ser um pouco mais segura, pelo que a gente vai até tinha foi discutido anteriormente. Então, isso aqui é só um histórico aí. Esse aqui foi o primeiro estudo que avaliou então, o uso de profilaxia não fracionada em pacientes cirúrgicos, com uma redução bem expressiva. Ela não avalia a enoxaparina. Aqui, ó, um estudo da Lancet, que a gente não discutiu também, de pacientes cirúrgicos, enoxa com heparina não fracionada, e parece que as duas previnem bem, TVP e TAP, talvez a enoxa sangue um pouquinho não fracionada. Então, só que também em pacientes críticos. É um perfil um pouco diferente do que a gente está habituado. É só um dado a mais também, que a gente acabou não falando muito nas últimas discussões, assim, com várias unidades, tá? Tanto da inox quanto da heparina não fracionada, ambos os componentes da proteína parece ser bem mais frequente do que a inoxaparina. E aí, então, é mais relevante no paciente crítico. A realização dessa série que eu vou apresentar aqui, iniciei como curso, do curso, fui realizado no hospital da Índia. Os métodos de estudo. Como eu falei aqui, foram exclusivamente pacientes críticos, maiores que perguntam e submetidos a cirurgias que ele chamou de MAGE, que ele definiu como isso aqui. Cirurgias que e ele definiu pacientes críticos como pacientes que necessitam de disfunções orgânicas. Tem alguns critérios de exclusão, não foram só novos, os critérios de exclusão, não vou dizer aqui, mas comparou Nexo e então mudamos com carinho assim de 2 em 2. E o grupo Nexo recebeu uma injeção. A profilaxia era iniciada alguns dias antes da cirurgia e pelo menos por 6 dias após a cirurgia. Ela deveria ser continuada, deveria ser suspensa quando o paciente tivesse de desfechos, se ele quiser pegar a análise estatística. Isso não faz análise estatística, não tem mostrar nada disso. E foi uma análise estatística. Todos os eu vou mostrar também para vocês tirarem as conclusões de vocês.
75% das notas públicas colocaram no tratamento com economia, e não deve ser mais ou menos ainda, não tem nada. Mas eu achei que isso é bom que 75% já Oi, Lag, melhorou o som? Bom, então o meu é o último trabalho, opa, ai meu Deus, vou tentar apagar. Eu tô vendo fazer. Deus castiga. É o Life Nox, então é farina de baixo peso molecular e mortalidade em pacientes clínicos agudamente doentes, tá? O meu não necessariamente em UTI. Só um racional por trás desse estudo é que, assim, a gente viu até agora que, tudo bem, parece reduzir a incidência de CVP assintomática, que a gente procurou ativamente, mas será que isso traz alguma repercussão, assim, centrada no paciente? Não sei, o Bendenox aí que o Guilherme apresentou, teve um sinal aí, talvez, de redução de mortalidade, mas parece que teve, mas não teve, assim, não foi significante, não eram diferentes estatisticamente, assim. Então, a pergunta do meu estudo é, será que é de administrar 40 miligramas de enoxaparina, também por 6 a 14 dias, em pacientes clínicos com algum fator de risco para a TEV, vai reduzir mortalidade em 30 dias? Essa foi a pergunta do estudo. Então, como é que foi? Foi um estudo foi feito de 2008 a 2010, multicêntrico, eles randomizaram pacientes da Índia, a maior parte, da China, de Filipinas, Tunísia, México, Coreia e Malásia, duplo cego, tá, com placebo, randomizado por blocos, ele não fala de quanto, estratificado por cento. Eles planejaram análises interinas aí ao longo do estudo, tanto para segurança quanto para eficácia, mas o estudo foi até o fim, não pararam o estudo. Foi financiado pela Sanofi, que é a empresa da enoxaparina,
e eles forneceram a droga, coletaram os dados, mas os dados foram analisados por um comitê independente. Bom, os pacientes, então, eram pacientes clínicos acima de 40 anos, com um ASA menor que 3, menor ou igual a 3, um ECOG maior ou igual a 2, então não tão doentes assim, que tivessem internado há pelo menos 48 horas, com expectativa de ficar internado por pelo menos 6 dias, e que tivessem fatores de risco como sede descompensada, câncer ativo, infecção severa, mais alguns complicadores aí de risco para a TEP. Eram excluídos, então, trauma e cirurgias maiores, pacientes que fossem ventilados, pacientes que tivessem indicações outras de anticoagulantes, mesmo, DMOS, e os pacientes seriam tirados se a plaqueta caísse abaixo de 50 mil, ou se o clínico caísse abaixo de 30, ou tivesse algum indício aí de trombocitopenia induzida por heparina. A intervenção, então, seria enoxaparina com meia compressiva de 10 e 15 milímetros de mercúrio, versus o placebo, que era soro, e também a meia de compressão. Seriam por 6 a 14 dias, e se o paciente tivesse alta antes disso, a ideia era continuar em casa. O desfecho primário, então, foi mortalidade por qualquer causa em 30 dias. O desfecho secundário seria mortalidade por qualquer causa no D14 e no D90. Morte cardiopulmonar, que ele põe morte súbita, infarto, TEP, insuficiências cardíacas ou respiratórias nos D14, 30, 90. E um desfecho composto de TEP e morte súbita também no D14, 30, 90, que era condição. Segurança, era o sangramento maior, mesma definição dos outros, né, morte, queda de HB, mais 2 pontos de hemácia, sangramentos em lugares nobres. Sangramentos menores eram os não maiores, e os de relevância clínica seriam aqueles que fizessem você parar a droga, né? E evento adverso também, eles analisariam plaquetopenia e o HIT também. Bom, estatística. Eles calcularam um N de mais ou menos 4 mil pacientes por braço, considerando um poder de 90% para achar uma redução de risco relativo de 25% entre os grupos, assumindo uma mortalidade de 7%. Esses dados, assim, essa estimativa veio do MEDOX. Análise por intenção de tratar, o desfecho de segurança para ser analisado, o paciente tinha que ter recebido pelo menos uma dose da droga, e o desfecho foi analisado primário com Q quadrado também, e tempo até o evento com log rank test, ele apresenta na capa mais. Bom, então no final eles assumiram uma perda, de 5%, então eles aumentaram um pouquinho ele. Os pacientes elegíveis, então, foram 8.300 e pouquinho. A maior parte foi randomizada e foi analisada, eles perderam poucos que não receberam a droga, basicamente. 9 de um grupo, 3 de outro. Foi uma perda bem pequena, aí, considerando o tamanho do estudo. Baseline, então. Pacientes idosos, aí, 65 anos, a maior parte mulher, a maior parte não obesa, alguns com disfunção renal, de fatores de risco adicional, né? Câncer ativo em 6% dos grupos, idosos também é uma quantidade razoável, 25%, obesos cerca de 10%, causa de internação, AIC em 30% e infecção severa em 56% dos pacientes. IC classe funcional 3 ou 4, 25%. Duração média de internação 9 dias, mediana de uso 6 dias, sendo que a maior parte dos pacientes usou de fato a droga pelos 6 a 14 dias aí, que era o esperado. Bom, então essa Kaplan-Meier, as curvas foram juntas, não teve nenhuma diferença de mortalidade, 4,9 num grupo, 4,8 no outro, risco relativo de 1. Ele até fala que a mortalidade foi menor do que os 7% esperado, que nesse cenário, esse estudo teria um poder só de 77% de encontrar uma diferença caso ela existisse. Bom, outras análises, então. A mortalidade em 14, 30 e 90 dias, igual nos dois grupos. Morte por qualquer causa, ele bota aí, essa morte cardiopulmonar aí, que poderia ser TEP, por exemplo. Igual também, baixa e igual, morte súbita, ou TEP, baixa e igual em todos os grupos. Ele até coloca morte abrupta, inexplicada, também é igual, explicada, também é igual, outras coisas relacionadas a eventos trombóticos, tipo infarto, stroke, coisa assim, igual nos dois grupos. Sangramento, igual assim, mas tiveram uma morte por 3 pessoas morreram no grupo de enoxa por hemorragia, mas também não foi diferente. Desconta sangramento. Sangramento, de uma forma geral, a enoxa sangrou um pouco mais. Foi significativo do ponto de vista estatístico, mas não sei se clinicamente muito diferente. Assim. Sangramentos maiores foram iguais nos dois grupos. Eu acho que é isso. Eu fiz 2 vezes, hein? Deixa eu ver se eu queria falar mais uma coisa. Bom, foi igual, assim, acho que eu não sei porque 2 vezes. Então, assim,
o que eu entendi desses, na verdade, tudo me deixou um pouco mais confusa do que antes, porque, assim, a gente corria atrás de uma heparina, de anticoagular, por um TVP que talvez fosse sintomático, mas que a gente pensa, nossa, será que não tem risco disso, de se aproximar, de virar TEP, morrer, mas não parece que tem, assim, mas a gente continua anticoagular, então, não sei, fiquei mais na dúvida do que antes, mas acho que é esse meu estudo. Obrigada, Lu. Então, abri para todo mundo e, a princípio, para os que apresentaram aí, Francisco, Guilherme, Camila, Douglas e Lu. O que que vocês aprenderam aí com esses 5 estudos? A relevância da pergunta, o que a gente tem de informação e a qualidade dessa informação e de que maneira isso muda ou não a prática clínica de vocês? Assim, os estudos tiveram algum grau de heterogeneidade no perfil de pacientes, né? Então, assim, a impressão que eu tive como um todo é que, assim, primeiro estudo, vamos pegar dar profilaxia TEV ou não dar, né? Antes de comparar inox com heparina. Parece que para doente cirúrgico, eu acho que é um negócio que é mais consolidado, é a profilaxia TEV. A gente tem alguns dados aí que são recorrentes, que parece que profilaxia TEV nesse grupo de pacientes cirúrgicos realmente tem desfechos clinicamente relevantes, né? Com diminuição de TVP. Até baseado em estudos prévios que a gente acabou não discutindo, né? Em doentes clínicos, eu acho que, assim, parece que a profilaxia TEV, pelo menos, diminui em relação a exames complementares, né? Que é o que o Medenox mostrou. No Medenox, assim, ele pesquisava ativamente e aí acabava pesquisando ativamente, parece que você reduz TVP e TEP. Agora, se isso tem um impacto clínico relevante, aí o estudo da Lu vem para questionar um pouco isso. Também estudo da Lu tem um negócio que eu não sei se a gente consegue extrapolar tanto para o... Eu não lembro, eu pesquei aqui. O grupo controle, eu acho que ele fazia ou compressor pneumático intermitente ou meia elástica, não fazia? É meia elástica? Que eu não sei, assim, se é tipo assim, que não sei se dá pra comparar, assim, isso com não fazer nada, sem CPI e sem meia elástica, eu não sei o quão relevante isso é. E entre enoxaparina e heparina, assim, eu acho que também foi um negócio que acabou convergindo, que parece que, assim, na pior das hipóteses, a enoxaparina é equivalente na prevenção, se você fazer, e parece que heparina sangra mais. Então, acho que se você puder fazer enoxaparina no paciente, se ele não tiver contraindicação, eu faria enoxaparina. Eu concordo, assim, só de concordo com tudo que o Douglas falou. A única coisa que eu fiquei pensando também, assim, foi justamente isso. Eu acho que a gente tem bons estudos aí, assim, acho que foi um tema bem estudado, acho que é uma pergunta super relevante. E o que eu fiquei pensando foi assim, por exemplo, o meu estudo não foi necessariamente em pacientes de UTI, né? Na verdade, ele nem fala a porcentagem de pacientes internados em UTI. E aí ele exclui alguns pacientes que para nós talvez fosse interessante, tipo ventilados, assim, né? Pacientes talvez mais graves e que não sei se nesse cenário talvez a TVP fosse ter uma influência maior. Assim. Mas o que eu me questiono, assim, é isso, assim, parece que diminui TVP, beleza, eu não sei se essa TVP teria alguma repercussão, eu acho que não, assim, parece que não, pelo menos de uma forma geral, não sei se em doentes críticos, mas também eu não sei se eu agrego tanto risco playing safe, assim, tipo, na dúvida, vai que vira MUTEP, morre, por exemplo. Então, não sei. Alguns estudos sangraram um pouquinho mais, mas não sei se isso foi, a nível populacional, tão importante assim, sabe? Então, realmente, eu não sei, eu fiquei com dúvida. Isso aí em alguma aula que eu não lembro qual foi. Eu não sei se o tema da aula foi esse, mas teve alguma discussão que o professor até trouxe esses estudos pra gente. E desse eu já até tirei um pouco de uma filosofia que isso eu levei pra mim, assim, não sei se tá certo também, mas que é o seguinte, sabe aquele paciente que você tá meio na dúvida se começa ou não começa a profilaxia TEV, que você tá tipo assim, meu Deus, será que tá sangrando, não sei o que, a minha tendência atual é falar, deixa aí, vamos ver pra onde que vai, e quando der a gente começa aí. E eu fico menos sofrido com isso, na verdade. É isso. Realmente, isso que a Lu trouxe, que dá dúvida, assim, se vale a pena ou não. Acho que não tem tanta
malefício, não sangra demais, nada. O que eu fico me perguntando é se essas TVPs que foram vistas, mesmo que assintomáticas, poderiam virar assintomáticas ou não, e aí quando a gente vê uma TVP, você fala, então esse cara eu vou ter que anticoagular pleno. Aí o cara pleno, acho que talvez tenha um risco maior de sangrar. Então, se a gente talvez estiver evitando anticoagular pleno, será que está valendo a pena só por isso? Por um risco do pleno sangrar? É uma dúvida que fica aí, mas acho que, igual o Douglas falou também, o paciente cirúrgico parece que tem um pouco mais de benefício, mas mesmo assim, em todos os estudos, o que ganha é TVP identificada, não necessariamente sintomática. O que isso tem de relevância clínica é a dúvida que a gente vai ficar. Pelo menos ele foi em os pacientes críticos, assim, acho que a relevância da IS, que foi nos pacientes nossos, e foi em suspeita clínica. Ok? Pequena, não sei se tá. Respondeu. Ela vai jogar pro Deus. Obrigada. Não, eu só queria acrescentar que você falou dos pacientes pós-op, né? Eu acho que os pacientes de AVC também têm uma relevância disso. Mas eu acho que não faz muito sentido a gente ter que ficar pesquisando uma coisa que não tem sintoma, né? Que é o que faz diferença. E os que sangram, sangram pouco. Igual você falou também, parece que sangra um pouquinho mais. No meu também foi isso, assim, não é significativamente. Eu não sei falar essa palavra. Não é relevante, mas tem, entendeu? Tem, mas é pequeno e a nível de população não sei o que é relevante também. Mas eu acho que nesses dois grupos de pacientes do pós-op de cirurgia grande e AVC, talvez tenha um benefício maior da gente pensar, não ficar tanto assim nessa dúvida de, já que eu não vou fazer, então tá de boa, vamos ver pra onde é que vai. Acho que agora é a hora do senhor opinar, professor. A minha impressão foi similar, acho que algo que eu não tinha pensado, mas o Francisco colocou uma pergunta pertinente, né? Será que eu estou evitando anticoagular pleno doentes que possam ter malefício disso depois? Mas eu concluo algo similar com o que a Camila colocou, acrescentando os doentes de trauma grave aí. Então, acho que AVC e AVCH é outra evidência, né? Mas a gente sabe que tem benefício clínico para os pacientes de AVCH, os cirúrgicos grandes, e fica a dúvida dos doentes críticos. O Medenox e o Lifenox não incorporaram esses doentes para a gente ter mais informações. Professora, agora a bola. Desculpa, Flávia. Eu acho que a gente que está no R4, a gente já teve essa discussão várias vezes, mas quem não estava talvez não tenha discutido tanto, mas acho que todo mundo sofreu na pandemia e no Covid, quando o paciente piorava um pouquinho, e aí alguém fazia um angiotomo ou ultrassom de membros inferiores, achavam CVP. E aí a gente teve essa discussão algumas vezes, de se a gente fizesse angiotomo e ultrassom em todo mundo, quanto que a gente não ia achar que a gente não acha. E eu tenho muita angústia, às vezes, quando a gente acha uma coisa e não sei o que fazer com isso. E provavelmente eu ia achar independente. E aí, tipo, eu acho que esses trabalhos ajudam também a pensar para como interpretar esses achados que a gente acha que a gente não assumir que tudo que a gente acha tem importância, sabe? Esses trabalhos também me fazem pensar nisso. Não sei se todo mundo teve os R- tiveram essa discussão já, mas para a gente foi uma coisa mais comum no ano passado, nos anos anteriores. Mas é que nem a cultura que vem positiva, que a gente não sabe se trata, e a TVP e TEP que a gente não sabe se precisa tratar, e se a gente anticoagular pode ter mais complicação. Eu achei que é uma diferença pequena de TVP proximal, que é o que a gente teria medo, foi 5%, assim, sabe? Pequena dúvida. Tudo bem que sangramento é menor ainda. Para mim serve para não sofrer, né, Douglas? Se alguém me passa um plantão que está sem heparina, eu vou dizer que está tudo bem. E se eu não quiser começar também, acho que eu não vou sofrer muito.
Gente, desculpa, voltou a ficar sem áudio. Voltou? Voltou. O que eu tava falando é que eu acho que todos esses estudos não contemplaram a maior parte não, mas a população mais grave que fica em UTI, assim, paciente em disfunção de múltiplos órgãos, com múltiplas invasões, que aumentam o risco de evento tromboembólico. E eu pensei muito na linha do que o Francisco falou, de que, de repente, fazer a profilaxia é mais para evitar a anticoagulação plena do que evitar um evento clinicamente significativo. Mas eu fiquei mais confusa do que me esclareceu, assim, essas discussões. O Renato e a Ionara querem falar? Eu não sei quem levantou a mão primeiro, mas... Renato, pode falar primeiro. Vocês estão me ouvindo? Ana, a gente está te ouvindo, mas no meu caso, eu levantei a mão por causa do Pode falar áudio. você, então. Você me ouviu? Eu não tenho nada a acrescentar, não. Foi só por causa do áudio mesmo que eu levantei a mão. Eu acredito que o Renato também. Peraí, a gente tá sem te ouvir, mas eu vou arrumar aqui. Na verdade, aqui tá tudo aberto. Será que é seu microfone? Eu subi no máximo aqui no microfone. Isso, acho que é uma ligação. Fala de novo, Iô. Opa, não, esse foi o meu. Ah, ela vai escrever. Vocês estão me ouvindo? Ah, estamos. Boa. Eu ia escrever, desculpa, mas eu levantei a mão e acredito que o Renato também, só nos momentos que ficou sem o áudio. Me perdoe. Eu não tenho nada a acrescentar. Ah, ela sofreu foto só sem áudio, é isso? Ah, tá. Eu acho que o Renato também. Só fazer uma colocação e aí passar a bola pro professor. Que foi algo que o Francisco levantou também, que não é muito a nossa prática, mas os doentes cirúrgicos, os doentes de trauma começavam profilaxia bem precoce e não paravam para procedimentos cirúrgicos, a menos que fixação de coluna, né? Então, recebiam no pré-operatório e em até 36 horas de pós-operatório. Acho que também isso é um sinal de segurança que talvez fizesse sentido incorporar na nossa prática clínica. Bom, gente, quem não ficou confuso? Alguém não ficou? Alguém tem bem claro o que eu estou fazendo no dia a dia? Tá bom. Vou perguntar ao contrário. Todo mundo deve receber profilaxia química? Tá bom. Então, assim, já acho que esse era o grande foco do Fatiacute de hoje. Né? A gente bagunçar as ideias mesmo. Porque quem não aprendeu como obrigatório fazer profilaxia para o dente interno? A gente não tem base para dizer que isso é mandatório. Aí entra que o... Aliás, antes de continuar a colocação do Douglas, nas aulas práticas de TVP, alguém achou TVP que não se sabia? E aí, anticoagulante ou anticoagulante? Mas você sabe que isso é uma discussão que a gente tem que se achar. Daí, assim, o que importa é a aula. Daí, quem está cuidando do dente que se vire. A conclusão foi essa. Bom, gente, assim, acho que assim, essa heterogeneidade é muito grande.
mesmo os dentes cirúrgicos, vamos começar de onde a gente talvez tenha um pouco mais de evidência. Você pega, então, o dente cirúrgico, o dente não oncológico, não ortopédico. Primeira coisa, será que está? No oncológico e no ortopédico, aparentemente, a incidência é bem alta de trombose sintomática. E acho que talvez seja um capítulo à parte. Aí, quando a gente fala de trombose sintomática, nos que não tem diagnóstico de trombose sintomática nos 90 dias, mas daqui a um ano evoluíram, sei lá, com a semifosfolipídica. Isso nenhum estudo contemplou. Eu acho que então, assim, quando a gente pensa em mortalidade como o melhor desfecho, inclusive nessa situação pensando em talvez não seja mortalidade melhor, mas acho que assim, qualidade de vida e sintomas relacionados, né? Acho que isso sim vale a pena. Tá bom. Ainda nos cirúrgicos tem essa história de, assim, os estudos cirúrgicos começaram antes dessa. A gente passa em cima disso. Inclusive, se tiver tomando na hora da cirurgia, em geral é cancelado. Assim, não parece certo. Inclusive, as cirurgias ortopédicas. Tirando neurocirurgia, quando a gente fala de mobilização de coluna, acho que tem o aspecto de você poder ter que mexer no saco medular. Eu acho que talvez seja um capítulo à parte mesmo. Tá bom. Agora para os dentes clínicos, né, gente? Também é um saco de gato. A gente viu aqui alguns dos estudos. Se vocês forem pegar isso, né, com DPLC, só com CC, incidência de TVP assintomática chega na casa dos 30%, 25%. Bastante grande. Assintomática. Sintomática já desmorou. Mais ainda, vamos pegar o Medenox, vocês lembram da incidência do grupo com placebo, quanto é que foi lá de TVP? Diagnosticado? 8,8%. É baixíssimo. Ah, desculpa, no grupo 40 era 8,8%, não é baixo. Então, assim, não vai evitar totalmente. Então, acho que assim, vai ter mais uma coisa. Posso pedir, por favor? Ana? Você consegue pôr a probabilidade de sobrevida lá do Medenox? Medenox é a base de tudo que a gente faz no hospital. O Lifenox é meio esquecido, mas o Medenox é a base. Não há quem não cite Medenox. Se a gente passar na enfermaria da clínica, seja lá onde for, vai ser citado Medenox. O que vocês acham dessa curva, gente? Análise crítica. Ó, sem olhar a estatística. Estatística, assim, ela é neutra e ponto. Parece que abre, tá. Mas é certo se apresentar com probabilidade. Mas, assim, com a probabilidade de 0,8, quer dizer, você pegou o topo. Se você pegar o Kaplan-Meier, como ele deve ser apresentado, de 0 a 1, porque é uma análise visual, gente. Assim, você calibra o seu olho para ver de 0 a 1, não de 0,8 a 1. Então, assim, essa super diferença, ela fica super achatada, se você colocar do 0 a 1. Essa é uma coisa aí para a gente... Então, assim, essa é uma coisa para a gente ver, né, gente? O Kaplan-Meier não foi feito para ser apresentado assim. A manha dele é apresentar do 0 a 1. Uhum. É. Pelo menos eles apresentaram até o 100º dia, que a curva tende a fechar. E se continuar, ela vai provavelmente vai continuar fechando. Então, gente, assim, essas são coisas para a gente ter na cabeça. E assim, o LifeNox acho que veio para... Assim, tudo bem, ele descartava os que estavam ventilando no momento da randomização. Os que precisaram ventilar durante o segmento, eles continuavam no estudo. E o LifeNox ele tem uma coisa interessante, gente, que ele é um estudo de mundo em desenvolvimento. Se prestar atenção, hoje que o único país desenvolvido ali é a Coreia, que contribuiu com um pouco menos de 5% dos pacientes. E aí vamos pensar nos pacientes intubados. O DPLC a gente tem relativamente bem estudado, unicêntrico, que diminui PEP sintomático, mas é unicêntrico também.
O Noceda, vocês lembram do Noceda, né? Qual foi uma das grandes, a única diferença que o Noceda trouxe? Quer dizer, não sedar ou sedar muito poucos pacientes. Coincidência é TVP. E no grupo que fica sem sedação, tem menos TVP. Sintomática, não de assintomática. Então, assim, desculpa, essa última colocação que eu fiz foi só para acrescentar no que o Douglas colocou das heterogeneidades. Tem muita coisa que nem passa na cabeça da gente quando você vai falar de DLP. Que estar acordado e estar sedado já faz diferença. Tá bom? Você tem uma UTI que você bota todo mundo em pé, sentado, andando, mesmo entubado, talvez pode ser que quem sabe seja menor, né? Incidência de pé. Então, voltando lá para o começo, assim, tem alguém que, assim, é mandatório todo o dente receber quimioterapia? Qualquer tipo de dente que fica no hospital, a pior dente, acho que deve ser identificado. Essa acho que é a primeira coisa. E os dentes cirúrgicos talvez pesar um pouco mais. O dente está caindo a cabeça e não sabe por quê. Vou tirar a heparina profilática dele, desculpa, qualquer quimio profilaxia dele. Alguém vendo tudo que a gente tem na mão, fica extremamente incomodado. Mas o dente é muito grave, pode traumatizado, tem fratura de fêmur. Bom, paciência, né, gente? Acho que, assim, vendo o dente como geral, acho que talvez não seja talvez você esteja seguro de ficar alguns dias sem. E, assim, o que me veio na cabeça agora foi o resumo que a Paula fez do professor Zabok, né, que é o jeito que ele acabou, né? Ele é um cara muito pró-diálise precoce. Ele chega no final, tem que individualizar o dente, acho que aqui cai bem isso. Eu espero a resposta. Não é nem precoce, é super precoce. A gente, assim, acho que das coisas que, assim, por exemplo, você pega vamos pegar ONA, Joint Commission, que tem que ter TEV, tem que ter profilaxia de TEV, tem que ter profilaxia de sangramento gastrointestinal, o dente tem que estar 30 graus entubado. Vamos pegando todos esses itens que são obrigatórios, vamos vendo a evidência que a gente tem de cada um deles. Tá? Acho que é sempre muito pouca coisa que é mandatório. Tirando lavar as mãos, higienizar as mãos, tem muita coisa, pouca outra coisa que é obrigatória. E o que é realmente obrigatório é cuidar do dente, ter gente educada para fazer isso, diminuir de estudo. Acho que isso vai usar abaixo. Alguém quer? Alguém quer fazer mais alguma colocação, pessoal? Isso aí, vamos almoçar?